Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise aí da Cogna 3, que é uma das empresas mais polêmicas da Bolsa de Valores, mas a empresa que veio caindo de R$20 lá em 2018 para R$3,74 agora em 2021, será que agora ela chegou no final do poço, ela está próxima à mínima histórica da empresa? Será que ainda existe por onde mais a empresa cair? Ou será que a gente pode começar a ver uma luz no túnel e talvez ver aí algumas oportunidades surgindo, já que a empresa está nesse preço tão baixo? Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações, assim sempre que tiver um conteúdo novo sobre investimentos aqui no meu canal, vocês vão ser avisados. E também me segue lá no Instagram, @Crescendo Patrimônio, por lá eu coloco também conteúdos de investimentos diariamente e a gente consegue ter um contato um pouco mais próximo e em tempo real. Mas chega de enrolação e vamos ver o que a Cogna está nos reservando para o futuro. Bom, hoje a gente vai falar sobre as ações aí da Cogna, como eu disse na introdução do vídeo, mas primeiro a gente precisa entender um pouco mais sobre os negócios da Cogna e o que realmente essa empresa faz. Muitas pessoas sabem que a Cogna é uma empresa de educação, mas não tem conhecimento que a Cogna ela é, na verdade, uma holding de 4 outras empresas que estão ligadas no segmento de educação. Essas 4 empresas que estão dentro do guarda-chuva da Cogna são a Kroton, que é voltada para o ensino superior presencial e à distância, a Saber, que é uma empresa voltada para o ensino básico, de ensino médio até o ensino fundamental, presencialmente, a Platos, que é uma plataforma de ensino à distância que está diretamente ligada com as ações da Kroton, e a Vasta, que é uma empresa B2B que fornece serviços e plataformas digitais para a educação infantil também, para a educação de serviço básico. Bom, falando agora um pouco sobre cada uma das empresas, a Kroton, que é a principal empresa do grupo, que é dona aqui no estado de São Paulo, por exemplo, de faculdades como a Anhanguera e a Unopar, que são duas faculdades bem conhecidas aqui no estado. A Kroton ela foi a principal impactada dentro do resultado da Cogna no ano de 2020, principalmente por conta da redução do ensino presencial dentro das faculdades. A Cogna foi impactada diretamente por conta desse momento que nós estamos vivendo, do fechamento da economia, então a captação de novos alunos e a manutenção, a permanência também dos alunos que já estudam foi reduzida, então houve muita evasão dentro do curso superior. Além disso, ela foi também impactada pela mudança dentro do FIES e muitos alunos também que não se formaram e que fazem parte do FIES, eles acabam não pagando o governo. Com isso, esse não pagamento do governo, a verba que o governo passa para as universidades também é um pouco impactada. Além disso, também esse momento que nós estamos vivendo, esse fechamento de economia, impactou a adquirência e a nova entrada de novos alunos para dentro das universidades. A Kroton ela teve uma queda de 23% na sua receita líquida e uma queda de 73% dentro do seu EBITDA. Então ela foi uma empresa bem impactada dentro do grupo e como ela é a principal empresa do grupo, ela impactou diretamente no resultado da Cogna como um todo. Mas a Kroton já está vindo aí com um plano bem robusto para esse ano de 2021 até 2024, mudando bastante, melhorando bastante os seus cursos e também atualizando, mudando bastante do presencial para o digital, como eu vou comentar daqui a pouco. A outra empresa, a Vasta, que é uma empresa B2B, ela não tem escolas físicas para A outra empresa é a Vasta, que é uma empresa B2B, ou seja, ela fornece serviços e plataformas digitais para outras empresas de educação. Ela não tem escolas físicas e ensino presencial de alunos. Ela foi pouco impactada na realidade. Ela teve até um aumento dentro dos seus resultados. Ela teve um crescimento de 8% na sua margem líquida e um crescimento de 18% na sua margem EBITDA. Isso principalmente por conta de muitas escolas particulares e muitas escolas públicas também, dentro do ano passado, terem migrado bastante do presencial para o digital por conta desse momento que nós estamos vivendo novamente. E também as escolas particulares conseguiram praticamente passar quase que ilesas por esse momento, porque elas conseguiram sim, se adaptar e muitos alunos também que participam das escolas particulares, eles têm condições de terem aulas online sem ter tanto impacto assim. Então por isso que o crescimento da Vasta ele foi até que razoável mesmo vindo do momento como nós estamos. A Saber, que é a terceira empresa do grupo que a gente vai comentar, ela é uma empresa de ensino presencial, ela é uma empresa dona de escolas físicas, onde tem aulas do ensino básico, ensino fundamental, ensino infantil até o ensino médio. A Saber é dona aqui no estado de São Paulo, por exemplo, de escolas como o Ângulo e o Pitágoras, que são duas escolas bem conhecidas aqui dentro de São Paulo. Além disso, ela tem 18 escolas, 18 sistemas de ensino em 3 estados diferentes e conta com cerca de 31 mil alunos dentro do seu portfólio de alunos. A Saber ela foi envolvida numa negociação recente da Cogna com o sistema de ensino Eleva, que eu vou comentar daqui a pouco, mas ela teve um trâmite aí fiscal que vai beneficiar bastante também a Cogna no futuro. E por fim, a quarta empresa é a Platos. A Platos ela é uma plataforma digital de ensino à distância e ela está bem linkada e relacionada com a Kroton, pois ela fornece plataformas e meios digitais para os alunos estudarem de casa. A Platos ela teve um crescimento de 2% na receita líquida e um crescimento de 13% na margem EBITDA, aí mostrando que somente do grupo a Kroton teve impactos relativamente grandes e também a Saber que teve um impacto de 8% na sua margem líquida, porém a Saber teve um crescimento também dentro do seu EBITDA. Então, no geral, somente a Kroton que foi a mais impactada durante o ano passado e as outras empresas de ensino
ensino presencial ou à distância para a educação básica ou superior, elas tiveram um crescimento. Então, o maior impacto da Cogna ficou por conta da Kroton Educacional, que é a empresa aí para o ensino superior. A Cogna, muita gente não sabe, mas é um dos maiores grupos de ensino do mundo, não só do Brasil. Ela terminou o ano de 2020 com cerca de 2.000 alunos, e aí somando todos os alunos presenciais, à distância, de ensino superior ou de ensino básico, e terminou também o ano de 2020 com cerca de 300 unidades de ensino, e essas 300 unidades de ensino, como vocês podem imaginar, impactam bastante a receita da holding. Então, uma das estratégias da Cogna é migrar bastante parte desse ensino presencial para o ensino digital para conseguir reduzir as despesas, porque vocês podem imaginar, 300 unidades de ensino são 300 locais com manutenção, aluguel, pessoal para dar as aulas, professores e muito mais que acabam consumindo bastante parte da receita da empresa. Eu vou deixar aqui uma tabelinha com todo esse resumo dos impactos de cada uma dessas empresas do grupo para vocês poderem comparar e verem que a Kroton realmente foi a mais impactada dentro da holding. Falando um pouco agora especificamente sobre a Kroton, que é a principal empresa do grupo, como eu já mencionei, a Kroton é focada diretamente em ensino superior, presencial ou à distância, porém ela está com uma nova estratégia que vai ser implementada a partir desse ano de 2021 para conseguir migrar grande parte dos seus cursos somente para as plataformas digitais, e assim ela consegue reduzir os custos tanto de operação, tanto de despesas com os imóveis físicos, podendo vendê-los ou fazer outras coisas, utilizar para outros fins que acabam aí gerando mais renda para a empresa. A principal estratégia da Kroton para esse ano de 2021 até 2024 foi o plano estratégico revelado pela Cogna deixar somente no presencial os cursos com alto LTV, que é o Lifetime Value. Para quem não sabe, o LTV, o Lifetime Value, ele é uma métrica que o mercado usa para a gente ver o quanto mais ou menos o seu cliente vai pagar pelo seu produto ao longo do tempo. E ele é basicamente a multiplicação de 3 métricas. O ticket médio, quanto que esse aluno vai pagar pelo curso nesse caso, a quantidade de vezes que esse aluno vai comprar o seu produto, nesse caso aqui é as mensalidades que esse aluno vai pagar por ano, e a quantidade de tempo que esse aluno ou esse cliente vai permanecer com você, que nesse caso é a duração do curso. Então a estratégia da Cogna em vez da gente manter presencialmente aqueles cursos que têm um baixo LTV, a gente migra esses para o digital e mantém presencialmente somente aqueles que têm um maior LTV. E aí, por exemplo, para vocês terem uma clareza um pouco melhor, a gente pega um curso que tem duração de 5 anos e é pago aí mensalidades todos os meses e que tem um custo mensal de R$1.000. E a gente compara com um curso que custa R$2.000 e que tem a mesma duração também de 5 anos. O curso que custa R$2.000 ele vai ser 2.000 vezes 12 vezes 5, em comparação com o curso que custa R$1.000 vai ser 1.000 vezes 12 vezes 5. A gente não precisa nem fazer essa conta, mas a gente sabe que o curso que custa R$2.000 ele vai ter um LTV, ele vai entregar para a Kroton um montante de dinheiro maior lá no final do período. Então, essa é a estratégia da Kroton, manter somente os cursos mais caros presenciais. E aí, dentre esses cursos, já está dentro do relatório gerencial da Kroton, são os cursos de medicina, direito e engenharia, e também manter aqueles cursos que obrigatoriamente precisam de aulas presenciais, como cursos da área da saúde, aí enfermagem, medicina, odontologia, que precisam realmente das aulas presenciais para ter um desenvolvimento completo do aluno, e aqueles cursos que têm um ticket médio um pouco mais baixo, eles migram para a área digital. E isso ajuda tanto a faculdade, que consegue reduzir custos e aumentar a quantidade de turmas que tem cursos mais caros. Por exemplo, se ela tem 3 cursos de medicina, ela consegue expandir para 5 turmas de medicina. Se ela tem 5 de engenharia, ela pode passar para 15, e assim a rentabilidade dentro daquele imóvel, dentro daquela aula presencial, acaba ficando maior. E isso também ajuda o aluno que vai fazer aula à distância, porque imagina que você é um aluno que faz um curso de administração, por exemplo, que custa R$1.000 por mês. Além desses R$1.000, você tem um custo de transporte até a universidade e também provavelmente você vai querer comer alguma coisa lá dentro da universidade ou levar um lanche para lá. Se você começar a fazer esse curso presencial dentro da sua casa, você vai ter um desconto da mensalidade, que ao invés de R$1.000 ela vai passar, por exemplo, para R$600 no EAD. Você vai ter uma redução também no custo de transporte, você não vai precisar pegar ônibus ou combustível para colocar no seu carro para ir para a faculdade todo dia, e também você vai reduzir, consequentemente, o seu preço de alimentação. Então, para o aluno que migra para o digital, isso é uma economia bem significativa. Isso ajuda também bastante a manter os alunos que já estão frequentando e também atrair novos alunos para dentro do curso. Então, essa estratégia da Cogna, utilizando aí principalmente a Kroton e a Platos, é bem interessante e tem tudo para dar certo, porque depois de um ano que a gente está em home office e o pessoal totalmente trancado dentro de casa, muitas pessoas se acostumaram e se adaptaram bastante à vida dentro de casa, a estudar dentro de casa. Então talvez isso seja uma estratégia que possa dar bastante certo, e se isso der certo, os resultados da Cogna como um todo vão se alavancar bastante. Agora, um outro tópico importante que a gente precisa comentar antes de entrar dentro do resultado financeiro é o que eu comentei sobre a Saber, que foi envolvida numa negociação com o grupo educacional também Eleva. O que aconteceu foi o seguinte: a Cogna ela comprou o sistema de ensino da Eleva, então ela vai poder usar esse ensino da Eleva dentro das suas plataformas, dentro dos seus cursos presenciais ou à distância, e em troca ela vendeu algumas unidades de escolas da Saber
para a Eleva e recebeu esse pagamento de duas formas. Ela recebeu uma parte de dinheiro, que foi cerca de 625 milhões por essas unidades de escolas, e a outra parte ela recebeu em debêntures, que podem ser transformadas em ações caso a Eleva faça um IPO dentro da Bolsa de Valores. Essa parte de debêntures foi cerca de 325 milhões. Então essa troca no total rendeu para a Cogna 925 milhões de reais. Então, além da Cogna se tornar dona do sistema de educação Eleva, ela também se tornou sócia por deter aí grande parte das ações da empresa, caso a empresa faça um IPO na Bolsa de Valores. Se ela não fazer, ela continua sendo sócia, porém com debêntures e não com ações. E aí eu vou deixar aqui um esquema resumido direitinho para vocês entenderem e verem melhor como é que foi essa transação, porém foi uma transação bem benéfica e bem interessante para a Cogna como geral. Basicamente, são esses os negócios da Cogna, são essas 4 instituições de ensino presencial e à distância. Lembrando mais uma vez que somente a Kroton teve um resultado bem impactado durante o ano passado, mas como ela é a principal empresa do grupo, ela impactou bastante os resultados da Cogna. É mais ou menos se a gente traçar um paralelo com a Itaúsa. Se o resultado da Itaú vier bem ruim, o resultado da Itaúsa provavelmente vai vir devastador, vai vir bem ruim também. Apesar dela ter outras empresas dentro do seu portfólio, a Itaú é a principal empresa. É mais ou menos isso que acontece com Cogna e Kroton. Mas lembrando que, apesar desse resultado ruim, em 2019 a Kroton ela distribuía dividendos. E para a gente distribuir dividendos, a empresa precisa ter lucro, ela precisa gerar receita, precisa ter um caixa positivo. Então não está tão distante assim o cenário onde a Cogna era uma boa empresa e gerava receita, gerava lucro para os seus acionistas. Então a gente pode começar a sonhar e ter uma luz no final do túnel realmente. E se você está acompanhando daqui, se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda bastante o canal. Agora, entrando na parte mais complicada, olhando o relatório gerencial do terceiro trimestre da Cogna, lembrando que os relatórios do quarto trimestre ainda não foram liberados, eles vão sair somente no final desse mês de março agora, no dia 26. Então, se vocês quiserem um vídeo analisando o relatório gerencial do quarto trimestre da Cogna, comenta aqui embaixo, quero o relatório do quarto trimestre, que aí eu faço um novo vídeo quando esse relatório for liberado. Analisando agora a fundo o relatório gerencial do terceiro trimestre, é uma tristeza realmente. Os números da Cogna vieram bem negativos durante o ano passado. A empresa ela reportou um prejuízo líquido no terceiro trimestre de 163 milhões. No acumulado do ano, esse prejuízo fica na casa de 262 milhões de reais. Então é um prejuízo aí bem relevante, bem grande. E além disso, a empresa ela tem uma dívida líquida de 3,2 bilhões de reais. Lembrando que a empresa ainda no ano passado ela estava investindo em plataformas digitais, softwares para o ensino à distância e também investindo em novas unidades para ensino presencial das universidades. Então isso também impactou e aumentou um pouco o endividamento da empresa. Mas esse endividamento ele não preocupa tanto assim os diretores da empresa, por quê? Porque ele é um endividamento a longo prazo. Somente 29% dessa dívida vai ser cobrada, vai ter que ser paga durante esse ano de 2021 e o resto fica a partir de 2022. Então a empresa tem uma certa segurança com isso, porém na minha visão é uma dívida um pouco alta porque ela está a mais de 19 vezes o EBITDA da empresa, que é mais ou menos o lucro operacional dela. Então, na minha visão, é uma dívida um pouco elevada, porém é uma dívida de longo prazo que pode aí ser abatida com o tempo. Um ponto positivo é que, além disso, a empresa conseguiu gerar caixa durante algum momento desse ano, ela gerou 183 milhões de reais de caixa, isso principalmente por conta dessa negociação com a Eleva e também pela abertura de capital da Vasta na Bolsa de Valores. Então isso ajudou bastante a geração de caixa da empresa e também a empresa endureceu um pouco as negociações com novos alunos que estão entrando na faculdade, ela reduziu a quantidade de descontos que ela fornece para esses novos clientes e também endureceu um pouco a negociação com alunos já veteranos que estavam inadimplentes. Então ela deixou de fornecer desconto para esse pessoal e cobrou realmente a dívida que eles devem pagar, independente aí do momento que nós estamos passando. Isso é um pouco duro, pode acontecer um aumento da inadimplência e a empresa já está se prevenindo com isso, ela já está fazendo uma provisão de devedores duvidosos um pouco maior, que é um colchão que a empresa faz para caso ela receba calote de alguns clientes, então ela se protege, reserva uma parte do seu caixa para caso isso aconteça, porém, o momento, acho que a empresa, infelizmente, ela tem que fazer isso e endurecer um pouco o jogo, mas olhando a fundo o resultado da Cogna, eu sei que os resultados são negativos, que a empresa está reportando prejuízo e que tem uma dívida bem elevada, porém, ainda assim, eu acho que a empresa está um pouco mais descontável do que ela deveria. Como eu comentei na introdução do vídeo, a empresa ela está próximo da sua mínima histórica, que é de R$ 2,75. Atualmente a empresa está sendo negociada a R$ 3,75. E se a gente pegar o valor patrimonial por ação da Cogna, é de R$ 9,12, R$ 9,16, se eu não me engano. O valor patrimonial por ação é se a gente pegar todos os ativos da empresa, caixa, subtrair as dívidas e dividir pela quantidade de ações, a gente tem aí o valor patrimonial, que é o valor mínimo justo que a empresa deveria valer, que é de R$ 9,16. Com isso, quando a gente faz o PVP da Cogna, a gente chega no valor de 0,41. Ou seja, a empresa ela está com desconto de 60% em relação ao seu valor mínimo que ela deveria valer se ela fechasse as portas e vendesse tudo que ela tem atualmente. Então, na minha visão, esse desconto
ele é um pouco elevado. É claro que o momento atual da empresa justifica um pouco disso, porém isso acontece também porque a empresa caiu no descrédito do mercado. Desde 2018 as ações vêm sendo impactadas, principalmente por conta das mudanças no FIES e da Croton, porém a empresa é utilizada por muitas pessoas dentro do mercado financeiro como um exemplo de empresa ruim, uma empresa que a gente não deve investir. Então, por conta disso, por muita chacota que as pessoas fazem, chamando a empresa, por exemplo, de Conga, isso acaba prejudicando bastante a imagem da empresa, e aí os acionistas, as pessoas acabam vendendo a maior quantidade possível de ações, porque não querem fazer parte de uma empresa que é chacota do mercado e que apresenta péssimos resultados. Mas parafraseando um pouco o que o Henrique Breda comentou esses dias, normalmente descrédito vira desconto, e na minha visão é isso que está acontecendo dentro da Cogna. Ela está no preço muito abaixo do que ela deveria. Aí você pode pensar, mas então você está querendo dizer que a gente deve comprar Cogna agora, que é hora da gente investir nas ações? Não, eu não estou dizendo isso, mas... Eu estou dizendo somente que a gente precisa começar a ficar de olho, abrir um pouco o olho para as ações da Cogna, porque apesar de tudo, apesar desses resultados negativos, em 2019 a empresa estava razoavelmente bem, estava razoavelmente positiva. E com esse plano estratégico para 2024, se tudo que a empresa planeja até lá acontecer realmente, a empresa vai ter um crescimento bem elevado até lá. Olhando os resultados e o guidance que a empresa direcionou até 2024, é esperado um crescimento aí de cerca de 100% na sua margem EBITDA. Isso daria, por ano, um crescimento de cerca de 20% ao ano. Na minha visão, crescer 20% ao ano é bem elevado, bem complicado, eu não acho que isso vai acontecer. Porém, se a empresa crescer 10% ao ano, de agora até 2024, os resultados vão ser bem positivos, isso vai impactar bastante a receita, e aí a gente sabe, quando a empresa começa a dar lucro, começa a gerar resultado, na hora que ela começa a esticar bastante é que o mercado começa a falar. Então, se a gente começar a olhar desde agora, o relatório do quarto trimestre, que vai sair agora no final do mês, os relatórios do primeiro e do segundo trimestre desse ano, a gente talvez tenha a oportunidade de analisar e ver a empresa começando a se recuperar e também tem a oportunidade de entrar dentro das ações com um preço ainda bem descontado em relação ao preço que ela deveria valer. Principalmente se daqui a 1 ou 2 trimestres as ações da Cogna estiverem ainda abaixo de R$8 e a empresa já estiver dando sinal de recuperação, aí talvez sim vale a pena a gente entrar, claro que entrar pequeno ainda, porque o futuro é um pouco incerto, mas vale a pena a gente pelo menos ficar de olho dentro das ações. Eu particularmente, dentro desse momento que nós estamos, e por esse momento que a Cogna está passando atualmente, eu não vejo oportunidade, não vejo motivo para a gente entrar dentro da empresa, a não ser que você tenha um perfil extremamente agressivo aí, que goste realmente de correr bastante risco com ações, talvez para você valha a pena, mas na minha visão de negócios, eu não entraria agora e não vale a pena, mas daqui 1, 2 trimestres talvez eu vou olhar com muito mais carinho para a empresa, caso esse plano estratégico comece a se realizar. Mas, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da Cogna, se vocês têm ações dela, se vocês não têm, e o que vocês esperam para o futuro da empresa, se vocês já tinham analisado a fundo esse relatório gerencial e o plano estratégico da empresa para daqui a 2024. E também deixa aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. É isso, pessoal, o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações, assim sempre que tiver um vídeo novo aqui, você vai ser informado. E me segue lá no Instagram, @crescendopatrimônio, Francisco Monteverde. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.